E se tudo o que você conhece tivesse um começo e um fim, desde o primeiro ser humano até o último suspiro do universo, a humanidade sempre tentou responder uma única pergunta: de onde viemos e para onde estamos indo? Civilizações surgiram, línguas foram criadas, deuses foram adorados, mas ao mesmo tempo, o tempo nunca parou de avançar. O sol um dia vai desaparecer, as estrelas vão se apagar, e o universo pode mergulhar em completa escuridão. Isso não é ficção, é o destino possível de tudo. Hoje você vai ver a história completa, do começo ao fim de tudo. Se eu te disser que talvez o universo não foi o começo de tudo, a teoria mais aceita diz que tudo começou com o Big Bang. Uma explosão gigantesca que criou tempo, espaço, matéria e energia. Mas existe um problema curioso. Se o tempo começou no Big Bang, como poderia existir algo antes dele? Alguns cientistas acreditam que antes do universo existia um estado quântico desconhecido. Outros sugerem que o universo pode ser parte de um multiverso infinito. E alguns físicos dizem algo ainda mais estranho. Talvez o tempo simplesmente não existisse antes do Big Bang. Então a pergunta continua: o que realmente existia antes de tudo? O que realmente existia antes de tudo? Você já se perguntou: quem foi o primeiro ser humano que já existiu na história? A ciência diz que os primeiros humanos modernos surgiram na África há cerca de 300 mil anos. Esses humanos pertenciam à espécie chamada Homo sapiens, a mesma espécie que existe hoje. Com o tempo, eles aprenderam a usar ferramentas, dominar o fogo e formar as primeiras comunidades. Mas existe também outra explicação muito conhecida. Segundo a Bíblia, o primeiro homem foi Adão. De acordo com o livro de Book of Genesis, ele foi criado diretamente por Deus e colocado no jardim do Éden. Depois disso, surgiu a primeira mulher da história, Eve. Para muitas pessoas, essa é a origem da humanidade. Assim, existem duas formas principais de olhar para o começo da história humana. Uma baseada na ciência e outra baseada na fé. Mas a pergunta continua fascinando a humanidade até hoje: quem foi realmente o primeiro ser humano da história? Você já parou para pensar? Qual foi a primeira língua falada na história da humanidade? Segundo a Bíblia, no início todos os seres humanos falavam uma única língua e conseguiam se entender perfeitamente. Mas tudo mudou quando os homens começaram a construir uma enorme torre para alcançar os céus. Esse episódio ficou conhecido como a história da Tower of Babel. De acordo com o relato bíblico, Deus viu o que estava acontecendo e decidiu confundir a língua das pessoas. De repente, ninguém mais conseguia se entender. As pessoas começaram a falar idiomas diferentes e foram obrigadas a se espalhar por toda a terra. E foi assim, segundo a Bíblia, que surgiram as diferentes línguas do mundo. Hoje existem mais de 7.000 idiomas diferentes no planeta. Mas a pergunta ainda intriga historiadores e linguistas. Qual teria sido a primeira língua que a humanidade falou? Qual foi o primeiro Deus adorado pela humanidade? Muito antes das grandes religiões que conhecemos hoje, as primeiras civilizações já buscavam explicar os mistérios do mundo. Tempestades, rios, colheitas, o sol e as estrelas. Tudo parecia ter um poder sobrenatural. Uma das civilizações mais antigas da história foi a dos Sumerians, que viveu há mais de 5.000 anos na região da Mesopotâmia. Eles acreditavam em vários deuses poderosos que controlavam o universo. Entre eles estava Anu, considerado o deus do céu, e também Enlil, ligado ao vento, às tempestades e ao destino da humanidade. Para os sumérios, esses deuses governavam o mundo e influenciavam tudo o que acontecia na Terra. Mas uma pergunta ainda fascina historiadores e arqueólogos. Será que esses foram realmente os primeiros deuses da humanidade? Ou existiram crenças ainda mais antigas que desapareceram com o tempo? Se você gosta deste tipo de conteúdo, ative o sininho. Siga, compartilhe. Assim, o YouTube entrega para mais pessoas. Você sabia que o Sol também vai morrer um dia? A estrela que ilumina a Terra e permite a existência da vida não é eterna.
O Sol nasceu há cerca de 4,6 bilhões de anos e continua queimando hidrogênio no seu núcleo. Mas em aproximadamente 5 bilhões de anos, algo impressionante vai acontecer. O Sol começará a crescer, e crescer muito. Ele se transformará em uma gigante vermelha, uma estrela enorme e extremamente quente. Nesse processo, o calor será tão intenso que os oceanos da Terra podem evaporar. Alguns cientistas acreditam que o Sol pode até engolir planetas próximos, como Mercúrio e Vênus, e a Terra pode se tornar um planeta totalmente destruído. Depois disso, o Sol perderá suas camadas externas e se transformará em uma anã branca, o núcleo restante de uma estrela morta. Um pequeno objeto quente, vagando silenciosamente pelo espaço. Isso não vai acontecer amanhã, mas um dia, até o Sol chegará ao seu fim. Você já imaginou como será o universo quando a última estrela apagar? Hoje, bilhões de estrelas iluminam as galáxias, mas nenhuma estrela vive para sempre. Com o passar de bilhões e trilhões de anos, as estrelas vão consumindo todo o combustível que possuem. Uma por uma, elas começam a morrer. Novas estrelas deixarão de nascer, porque o gás necessário para criá-las vai desaparecer. E lentamente, o universo começará a ficar cada vez mais escuro. Os cientistas acreditam que, em um futuro extremamente distante, a última estrela do universo finalmente se apagará. Esse possível destino do cosmos é conhecido como Big Freeze, um universo frio, silencioso e quase sem luz, sem estrelas, sem calor. Apenas escuridão espalhada por um espaço infinito. E então surge uma pergunta que ainda intriga os cientistas. O que acontecerá com o universo depois que a última estrela desaparecer? Se você gosta deste tipo de conteúdo, ative o sininho, siga e compartilhe. Assim o YouTube entrega para mais pessoas.